Pior do que uma pessoa com mau caráter, que se percebe logo nas primeiras ações incorretas, só mesmo uma pessoa sonsa. É que os sonsos são igualmente maldosos, mas, ao contrário dos vilões, parecem bonzinhos. A cara do sonso passa ingenuidade e sinceridade. A voz dele é suave. Uma pessoa sonsa é aquela que finge não ter defeitos ou se faz de simplório, palermo, inocente, mas faz coisas reprováveis dissimuladamente. E hoje, uma comentarista da Globo News deu uma de sonsa ao falar sobre o novo perseguido do regime Lula, o Ramagem. Mas quem acabou com o teatrinho foi o Flávio Bolsonaro. E a polícia política do governo do amor não para. Dessa vez a vítima foi o Ramagem. Repare que, assim como Carlos Jordi, ele também é pré-candidato a prefeito na próxima eleição que se aproxima. Claro que para a coalizão Supremo PT aprontar desse jeito, ela precisa também da ajudinha do órgão oficial de propaganda do regime, a Globo. Os jornalistas então correram para impor a versão do regime. A investigação seria sobre o uso de um programa secreto da ABIN para monitorar celulares. Segundo a Globo, o programa foi usado inclusive para livrar Flávio Bolsonaro das acusações de rachadinha. Claro, tudo balela. E tudo desmontado pelo próprio Flávio Bolsonaro, que fez questão de aparecer na emissora para expor o absurdo que os capachos do Nove Dedos estavam espalhando. Primeiro, ele detonou Andréa Sadi. Eu fico pensando na autonomia que não existe do Ramagem, por exemplo, à frente da ABIN. O Ramagem era um servidor, um nome de confiança, é um nome de confiança da família Bolsonaro, foi colocado lá por isso, inclusive, e conhecendo e acompanhando e cobrindo o governo do presidente Bolsonaro, é praticamente impossível acreditar que alguém tivesse autonomia para tocar a sua gestão à frente do seu órgão, como o caso do Ramagem. Então, quando o senhor diz se alguém fez alguma coisa que tem que explicar, o que o senhor está querendo dizer é que se o Ramagem fez alguma coisa, ele fez sem combinar com ninguém. É isso que o senhor está dizendo? Não, eu não boto palavras na minha boca, eu não disse isso. Então, o que o senhor está dizendo, por favor, se o senhor puder explicar? Ramagem é uma pessoa, um delegado de polícia, respeitadíssimo, uma pessoa séria, honesta, competente, que está causando muita preocupação a sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. E é interessante que, num momento como esse, em que ele cresce em pesquisas, aconteça isso, como aconteceu com o deputado federal Jordi, pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Então, esse é um ponto que a imprensa tem que, sim, apurar. Eu quero voltar uma página. Eu não fui beneficiado por ABIN, absolutamente nada. Eu pedi acesso, eu não lembro qual foi o órgão agora do próprio governo, aos meus dados pessoais para saber quem tinha usado o login e senha para acessar as minhas contas, o meu imposto de renda, as minhas transações financeiras. Porque as coisas aconteciam naquela época, aí vinha um vazamento, eu não sabia nem de onde. Eu pedi para investigar quem acessou a minha conta, tá? Eu tive acesso negado por parte do órgão do governo, tive que entrar na justiça para conseguir investigar isso. Tive dificuldades e peço aqui, já dou uma dica para vocês. Busquem na Receita Federal o que é que aconteceu com a apuração de quem entrou ilegalmente, quem chafundou os meus dados pessoais, as minhas contas, porque eu não tive acesso ao que aconteceu, mas eu tive a informação, que eu queria que vocês confirmassem, de que pessoas foram punidas, aproximadamente 10 servidores da Receita punidos por terem acessado ilegalmente as minhas contas e feito ali todo aquele carnaval que vocês cobriram bastante à época. Então, André, não tem nada de eu falando de Ramagem. A investigação que deu início, inclusive, as pessoas que estavam usando equivocadamente, vendendo os serviços deles como servidores da ABIN para terceiros interessados de forma ilegal, quem instaurou essa investigação foi o Ramagem, enquanto diretor-geral da ABIN. Começou com ele, 2 pessoas foram punidas nessa investigação que ele iniciou. Então, não dá para vocês fazerem um link direto, nem à Ramagem e nem muito menos ao presidente Bolsonaro. E eu quero confessar uma outra coisa aqui a vocês. Eu sou testemunha de como o presidente Bolsonaro reclamava de que não tinha... Só para deixar claro, senador, não sou eu que estou fazendo nenhuma ligação. É a investigação da Polícia Federal que aponta o Ramagem como responsável por tudo isso. Só para deixar claro, o senhor sabe disso. Eu estou falando em cima, estou embasada pela investigação da PF e da decisão
decisão do ministro Moraes que caiu o sigilo aqui. Só para deixar claro. Pode... Ela começa dizendo: Eu fico pensando. E no final diz: É a Polícia Federal que tá falando. Quando aperta, ela pula fora, lisa igual a bagre. Andréia não se preparou para rebater fatos e aí deu uma de sonsa. A Andréia Sadi não queria entrevistar o Flávio Bolsonaro, ela queria acusá-lo. Você vê isso na falta de educação, no descontrole emocional dela. Mas como ela é um pau mandado, no primeiro argumento ficou sem resposta e meteu um: Não sou eu que tô falando, é a Polícia Federal. Mas até aquele momento você comprou totalmente a narrativa da Polícia Federal do Lula, né, Andréia? Em nenhum momento abriu a possibilidade de haver algo diferente. Lembra quando jornalistas investigavam, questionavam a narrativa e buscavam a realidade dos fatos em vez de só ler a narrativa mastigadinha de quem paga a publicidade? Mas não adianta apelar para que eles se lembrem da função deles como jornalistas. Eles não são jornalistas, são militantes de esquerda que farão o possível e o impossível para que o regime STF-PT tenha a hegemonia do poder. E isso inclui inventar e impor narrativas. A investigação da qual a PF de Lula tornou Ramagem alvo foi iniciada pelo próprio Ramagem. Foi ele que identificou possíveis irregularidades na ABIN. A PF do Lula tem sido instrumentalizada num teatro contra a oposição. Aliás, como já fez antes. Nos governos Lula e Dilma, grampos foram encontrados contra ministros da Suprema Corte. Houve busca e apreensão? Não. Aliás, em 2023, o ex-diretor da ABIN do Lula, envolvido com esses grampos, retornou como se nada tivesse acontecido. O problema? O problema é o Ramagem, que solicitou a investigação. O fato é que o nome Ramagem faz tremer a velha política do Rio de Janeiro. Quem o sistema não absorve, ele tenta destruir. E se não dá certo, dá uma de sonso. Tipo a Andréia Sadi. Está aí, senhora? E lá vamos nós. Esta não é. E lá vamos nós. Esta também não é. E lá vamos nós. Lá vamos nós. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.